Boa noite, William. Boa Vamos noite. aguardando. Daqui a pouco o pessoal vai entrando. Aguarda um pouquinho. Sexta-feira, dia 2 de outubro, página do Centro Espírita Batuíra, palestra de estudos, reflexão. Nós estamos, a doutrina espírita está aí para nós, né, com grandes ensinamentos, a gente não pode perder a oportunidade, né, William? Com certeza. Boa noite às meninas, Gisele, a Lilian, pessoal do nosso grupo, da nossa região aqui. E a Lúcia. Então vamos elevar nosso pensamento, meus irmãos. Fazer a prece. Elevemos os pensamentos, pedindo à espiritualidade maior que venha nos assistir neste momento, que possa estar conosco, nos dando a orientação necessária, a sabedoria, a iluminação diante deste estudo do nosso irmão, tão bem recebido nessa casa, porque é um irmão que trabalha, é um irmão que traz o estudo sempre claro da doutrina espírita, então ele seja muito bem recebido por nós. A prece do Pai Nosso, pelo Espírito José Silveira Horta. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito de luz no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem distantes do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da tua luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu amor, e assim seja. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumine nessa noite de hoje. Seja bem-vindo, William, e a palavra está com você. Bom, obrigado, Maria Inês, obrigado aos amigos que já deixaram aí o seu boa noite, os cumprimentos. É uma alegria, né, poder compartilhar um pouco das nossas reflexões aqui hoje. A respeito de um livro, Parábolas e Ensinos de Jesus, que é um livro que eu estou estudando, é um livro que já tem muito tempo, eu não estou nem com pressa de acabá-lo, porque as reflexões são tão interessantes que é aquele livro que tem que ser estudado, refletido, meditado, e a parte mais difícil, né, que é vivenciado. Essa última parte eu não tenho tido muito sucesso, mas a gente vai tentando e aos poucos a gente chega lá, né? Para quem quiser depois pesquisar, para quem quiser estudar, adquirir o livro, é isso aqui, de Caibar Schutel, Parábolas e Ensinos de Jesus. Ele não numerou os capítulos, mas é um capítulo chamado Resignação e Indiferença. É o título do capítulo, que é o mesmo título da nossa palestra aqui hoje. Confesso para os amigos que quando eu li esse capítulo, que aconteceu semana passada, eu tive que reler. Eu reli e é um capítulo muito forte, embora muito curto. Caibar Schutel, em alguns capítulos, ele sintetiza muito bem o seu pensamento.
E assim que eu acabei de ler pela segunda vez, eu até postei um trecho no Facebook, é, e logo pensei que eu preciso fazer uma live com esse, refletindo a respeito do que Caibar nos deixa aqui. E quando a Maria Inês me perguntou o tema da palestra, não pensei duas vezes, falei, vai ser resignação e indiferença, porque a gente está precisando muito refletir sobre essas duas palavrinhas no momento. E Caibar, em vários momentos, ele aborda, como o próprio título diz, as parábolas de Jesus. Então ele faz um apanhado de todas elas e traz uma reflexão. E o livro, detalhe, foi escrito em 1928. Então é um livro que não é tão recente assim. É um livro que já tem aí um certo tempo que foi publicado. Só que a gente observa que a reflexão de Caibar é muito atual, porque o Evangelho ele foi escrito não para aquele momento em que Jesus vivia, mas foi escrito para todos nós que viemos depois. Então, meus amigos, fica o convite para que todos nós reflitamos, não somente a respeito do que será falado aqui hoje, mas das demais passagens de Jesus, porque todas elas contêm um fundo moral, tudo na vida de Jesus tem uma importância. Quando Jesus fala, quando Jesus se cala, quando ele cura, quando ele faz os chamados milagres, quando ele nasce, quando ele morre, tudo na vida do mestre tem um significado importantíssimo, e às vezes de maneira explícita e às vezes de maneira implícita, às vezes ali oculto. E nesse capítulo, Caibar vai se referir a uma das bem-aventuranças de Jesus, que está no capítulo 5 de Mateus, o versículo 6. Quando Jesus diz: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E aí, algumas traduções, a gente vai encontrar a palavra saciados no lugar de fartos. O importante não é qual a palavra, mas é o sentido. O sentido aqui é que a gente vai ser feliz na medida em que nós tivermos fome e sede de justiça, porque isso vai nos saciar. Ele coloca fome e sede, porque a gente vive em busca do alimento do corpo, mas é importante também pensar no aspecto da alma, que só se sente de fato saciada quando nós nos alimentamos de tudo isso que Jesus nos falou já na sua época, de quando nós buscamos essa justiça, não o justiçamento, não que muitas vezes a gente fala que está querendo ser justo, quando na verdade a gente quer fazer justiça com as próprias mãos. Aquela ideia do justiceiro, da justiça segundo o nosso ponto de vista, e não da justiça como o próprio Allan Kardec nos traz no Livro dos Espíritos, na lei de justiça, amor e caridade, reunindo essas três palavras na mesma lei. Então é importante a gente refletir sobre tudo isso para que a gente não confunda e não saia por aí defendendo a justiça, mas querendo, na verdade, vingar. Esse é um erro que a gente comete já há muitos milênios. E é necessário com que a gente reflita nas palavras, no exemplo de Jesus e daqueles que vieram em seguida. E aí é necessário a gente compreender, primeiro, o título, né? Resignação e indiferença. Que significa cada uma dessas palavras? Porque às vezes a gente pode confundi-las e até achar que uma significa a outra. A gente confunde muito resignação com acomodação. Então, por exemplo, o indivíduo está doente. E aí ele, ao invés de procurar um médico, procurar ajuda, ele simplesmente fala, não, eu não posso procurar ajuda porque eu sou resignado. Na verdade, isso não é resignação, isso é acomodação. Às vezes confunde até, não, eu tenho tanta fé que eu vou curar sem médico, que a gente às vezes não busca ajuda, não busca orientação daquele que é especialista na área. Assim como a gente procura, a gente tem receio de procurar para algumas coisas do corpo, a gente também tem muito receio, às vezes orgulho, vaidade, de procurar ajuda para as angústias que sentimos, para aquelas coisas que abafam o nosso peito, que a gente nem sabe explicar o quê, e a gente às vezes tem vergonha e quer se fazer de forte
e não busca ajuda porque acha que buscar ajuda é sinal de que não está resignado. E, na verdade, isso é um sinal de orgulho, de vaidade, de fragilidade e, às vezes, de acomodação. E, às vezes, de indiferença. Indiferença em relação a si mesmo. Então, a resignação, o dicionário vai nos trazer que é a ação de aceitar pacificamente as dores ou sofrimentos da vida. E outra sinônimo aqui seria conformidade. A gente vai falar um pouco mais adiante em relação a essas palavras, porque no livro do Caibar, Parábolas e Ensinos de Jesus, a gente vai enjoar de ver ele fazendo paralelo entre resignação e indiferença. E às vezes a gente confunde com indiferença também. Fala, não, eu não vou reclamar das coisas do mundo porque eu vou ser resignado. Tudo bem. Mas a outra coisa é a gente achar que não, os problemas do mundo não me interessam. A gente se desinteressa deles, se mantém indiferentes e acha que essa indiferença significa resignação. E é necessário tomar cuidado. E aqui, indiferença no dicionário é ausência de interesse, falta de consideração, indiferença pelos sentimentos alheios, sentimento de apatia, incapacidade para responder a atividades estimulantes, condição de quem não se deixa influenciar pelos sentimentos. Então, trago essas questões do dicionário só para facilitar um pouco o nosso entendimento ao longo da palestra, porque, repito, o Caibar vai falar muito do ponto de vista dele, daquilo que ele considerava resignação e indiferença. E aí ele começa o capítulo fazendo um pequeno trocadilho ali, trocando algumas palavras, e diz assim: bem-aventurados os que se revoltam contra a injustiça, mas são resignados e calmos. Então aqui ele fala, vamos ficar revoltado contra a injustiça, mas não a revolta violenta, mas a revolta resignada, calma. Mas a palavra bem-aventurados, não apenas, obviamente, para essa bem-aventurança, mas para todas as outras, a gente costuma traduzi-la como felizes. Por exemplo, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Aí a gente, quando vai explicar, fazer uma palestra, troca, às vezes fala, bem-aventurados quer dizer felizes, felizes os aflitos, felizes os que sofrem, porque serão consolados. Tudo bem, porque o bem-aventurado, quando a gente vai pesquisar a tradução do grego, está lá como Macários. Macários significa felizes. Então, daria para a gente. Macários, na verdade, é bem-aventurado, daria para traduzir como felizes. Só que se a gente busca a tradução no hebraico, a gente vai encontrar uma palavra que não significa felizes, que não significa nem bem-aventurados, mas que significa avante. Aí, se a gente troca o bem-aventurados por avante, a compreensão se amplia. Aí eu olho de volta lá para a bem-aventurança, como Jesus disse, e ao invés de ver bem-aventurados, eu vejo avante os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, serão saciados. Ou seja, avancem, nos dá a ideia de progresso, sempre colocando uma recompensa futura. Os aflitos serão consolados. Os misericordiosos receberão misericórdia. Os que têm fome e sede de justiça serão saciados. E aí, então, quando Caibar troca algumas palavras, a gente pode trocar um pouco mais e dizer avante ou avancem os que se revoltam contra a injustiça, mas que são resignados e calmos. E aí Caibar prossegue na sua reflexão dizendo: ai dos indiferentes, dos acomodatícios, dos covardes, dos servis. Ele lamenta, fala, ai destes. E ele explica que em proveito próprio aplaudem a injustiça. E aí ele complementa, dizendo que há muita diferença entre a resignação e a indiferença.
Vamos fazer uma pausa aqui só para a gente tentar entender o que ele está querendo dizer. Ele lamenta a postura de indiferença dos que se acomodam, dos que são covardes, dos servis, que, em proveito próprio, aplaudem a injustiça. Isso pode se dar de diversas formas, de muitas maneiras, em que as pessoas se beneficiam, elas levam vantagem diante de uma injustiça cometida. Esses beneficiários, é claro que eles podem até receber uma recompensa imediata, mas dentro dessa questão de futuro, seja nessa encarnação ou em outras, ou na própria vida no mundo espiritual, o acerto de contas é óbvio, ele precisa existir. Porque não se pode recompensar uma ação má, uma atitude equivocada. E aí a gente às vezes leva vantagem e às vezes até não leva vantagem. Mas a indiferença em relação à injustiça, ela é sempre condenável. Por isso que a gente observa vários dos grandes missionários, por exemplo, condenando de forma veementemente a indiferença, a omissão. Tem um Desmond Tutu, que já foi aí um prêmio Nobel da Paz, ele tem uma frase forte. Diz ele que se ficarmos neutros perante a injustiça, escolhemos o lado do opressor. E a gente tem dificuldade de compreender isso, porque às vezes a gente olha e fala assim, mas o que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com essa injustiça feita aí com fulano? Nada, é problema dele, não tem, isso não me atinge, a gente fala, né? Não me atinge, não é da minha alçada. Portanto, eu sou indiferente. E quando a gente, diante de uma injustiça, escolhe a neutralidade, a omissão, a gente automaticamente escolhe o lado do opressor. Como assim? Aí o próprio Desmond Tutu, ele vai explicar. E com um exemplo que é fácil compreender. Ele diz assim, se o elefante está pisando o rabo do camundongo, então vamos imaginar a cena, tem um elefante pisando o rabo de um camundongo. E nós nos pronunciamos neutros, do tipo, eu não quero influenciar nisso. Eu não quero escolher de que lado que eu vou ficar. Com certeza, diz Desmond Tutu, o camundongo não apreciará tal neutralidade. Porque, coitado, ele está sofrendo as consequências da violência cometida pelo elefante. Então é necessário a gente compreender esses detalhes que também foram colocados por Jesus. E quando se toca nesse tipo de assunto, injustiça e tal, posicionamento, neutralidade, omissão, muita gente vai buscar o silêncio de Jesus diante de Pilatos. E fala, tá vendo? Jesus ficou calado diante de Pilatos. Então, quando a gente vê alguma coisa errada na sociedade, no mundo, temos que ficar calados, o silêncio, aí a gente confunde e acha que tudo é indulgência. Quando, na verdade, Jesus se calou diante de Pilatos porque ali o injustiçado era ele. Então, cabia a Jesus a demonstrar resignação. Porque ainda mais ele, conhecendo a mente humana como ele conhecia, ele sabia que aquilo estava dado, estava feito, não tinha como mudar aquela situação. Mas vejamos a postura de Jesus, o mesmo que se calou diante de Pilatos, porque naquela ocasião, vou usar uma palavra para a gente entender, o fragilizado na história, o oprimido era Jesus. Enquanto aquele que fragilizava, aquele que oprimia era Pilatos. Então ali, Jesus, na condição de fragilizado do ponto de vista mundano, ele se cala. Mas em outra situação, o mesmo Jesus, diante da mulher adúltera, ele não ficou neutro. A gente pensa que ficou. Jesus não, ele teve uma saída inteligente. Muito inteligente. Jesus, um espírito puro, ele tinha a melhor solução para o momento.
Mas ele não se calou. Jesus, quando indagado pela multidão, diante da mulher adúltera, ele demonstra a calma, a tranquilidade, agacha no chão, começa a escrever com o dedo na areia, enquanto as pessoas estavam provocando qual seria a saída, já que ela fora pega em adultério. E a lei mandava com que ela fosse apedrejada. E aí? Como é que fica Jesus diante de uma situação dessa? Ah, William, mas ela foi pega em adultério, então não era injustiça. Do ponto de vista mundano, deles, seguindo a lei de Moisés, tudo bem, a lei podia mandar apedrejar. Mas como é que fica o ensinamento de perdão trazido por Jesus, de amor, de solidariedade, de respeito? Será que isso tudo combinaria com a condenação daquela mulher à morte? Porque apedrejamento era até a morte. Como é que ficaria a contradição entre o que Jesus falava e o que Jesus decidiria diante daquela mulher? Então Jesus não fica neutro diante daquela situação. Aquele que não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Então ele se posiciona ao lado da mais fragilizada. E aí a gente vai observando então que Caibar vai nos trazer que a resignação é a conformidade ativa nos inevitáveis acontecimentos da vida. Vamos tentar entender o que ele nos fala. Conformidade ativa, ou seja, eu me conformo ativamente e não passivamente nos inevitáveis acontecimentos da vida. Ou seja, é aquilo que eu não posso evitar. Eu não tenho como evitar que isso aconteça. Se eu não tenho como evitar e a coisa acontece, poxa, o que eu posso fazer? Me resignar. Mas ainda assim eu posso tentar fazer alguma coisa? Pode. Mas tem situação, meus amigos, que não dá nem para mudar. Não dá para mudar. E aí, o que nos resta? Aceitar. Resignar-se. Tem uma prece muito bonita, a oração da serenidade, que um trecho dela diz assim: concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que posso. E sabedoria para conhecer a diferença entre elas. Que não é tão simples. Não é tão simples. Diferenciar aquilo que eu posso daquilo que eu não posso mudar. E nessa confusão, muitas vezes, ficamos passivos diante daquilo que podemos modificar. E às vezes, diante daquilo que não podemos, a gente fica revoltado. Fica revoltado. Continua Caibar dizendo que a indiferença. Tá vendo que vai fazendo agora aqui? Vai na resignação, vem na indiferença. Vamos fazer isso aqui por um bom tempo ainda. A indiferença, diz ele, é a submissão passiva às injustiças deprimentes. Então agora aqui ele já coloca na condição passiva. Aí eu não faço nada. Eu posso mudar, mas não faço, não age, não tomo atitude. Eu posso evitar, mas nada faço. Nós estamos prestes a participar de eleições municipais. E fiquem tranquilos que eu não vou falar de candidato, de partido, de lado, de esquerda, direita, de centro. Só que é um momento importante e grave da nossa história, em que a gente vai ter oportunidade, daqui a alguns dias, de ir às urnas e escolher quem vai dirigir a nossa cidade, quem são os vereadores que vão fiscalizar, legislar, elaborar projetos, votar projetos. Isso aqui é uma reflexão importante para esse momento, do poder que temos do voto. Por mais que a política nos desanime muitas vezes, eu ontem acompanhei, por exemplo, o debate dos prefeitos do Rio de Janeiro. Eu nem moro no Rio.
Mas eu acho interessante observar o que eles falam. Salvei aqui, vou assistir o debate dos candidatos a prefeito de São Paulo. Também moro em Uberlândia, para quem não sabe. Mas eu acho importante estar por dentro do que é a discussão, do que é o assunto. Porque aquilo que a gente escolher é importante, mesmo que a gente vote alguém que não ganhe, mas estamos ali cumprindo um dever e um direito que custou lágrimas, sangue e a vida de muitas pessoas para que a gente pudesse exercer um poder que iguala o voto do pobre, do rico, do multimilionário e daquele que às vezes come lixo, come comida nos nossos lixos. O voto é igual. O voto nos iguala. E a gente às vezes não vota e fica reclamando. Ah, pois é, mas não votou. Ou votou sem pesquisar, o que é extremamente grave. Da pessoa que decide votar pegando um papelzinho na porta da escola, do colégio eleitoral. Então não pesquisa, não avalia projeto, não vê qual que é a ideia do candidato e decide votar porque achou o papelzinho no chão. Além de estar poluindo a cidade, ainda ganha um voto. Eu fico louco com isso. Ou vota porque o fulano prometeu uma vaga de emprego, prometeu. Mas e aí? Mas aí o meu interesse, mesmo que ele não seja um candidato correto, idôneo, conhecedor da sua própria função, aí de repente, por conta de uma promessa para mim, aí o meu egoísmo, porque o meu interesse vai ser atendido, aí eu voto e às vezes elejo alguém que vai fazer um mal danado para a coletividade. Então, essa ideia do que a gente pode fazer para transformar o mundo passa por um voto consciente. E no livro Conduta Espírita, o espírito André Luiz vai trazer essas reflexões da importância da gente analisar. Porque tudo passa também por aqueles que nos governam. Então a gente tem que orar por eles, tem que torcer para que eles façam a coisa correta, mas fazer as escolhas apoiadas ali em estudos, em análises. Então esse é um ponto importante, não apenas neste campo, por exemplo, da escolha que faremos nas muitas cidades do Brasil, mas em todos os momentos da nossa vida. Na questão da saúde, a gente escolhe muitas vezes. Um dia eu vi uma frase que assim, a gente fala que não tem tempo de cuidar da saúde, mas depois vai ser obrigado a arrumar tempo para cuidar da doença. Só mandar um oi para minha mãe aqui, porque senão depois ela puxa a minha orelha. Oi, mamãe! Tô com saudade já que ela tá na zona rural. Oi, ela tá perto do centro, hein? Porque essa live aqui, ela é do Centro Espírita Batuíra, que está na zona rural lá do Bálsamos, Tupaciguara. E a minha mãe também, com meu pai, eles estão na zona rural, na fazenda lá, protegidos, isolados nesse momento de pandemia. Então, voltando à reflexão daquilo que a gente pode mudar, porque a gente às vezes alega não ter tempo para cuidar da saúde e depois tem que arrumar tempo para cuidar da doença. É claro que eu não me refiro aqui agora à questão da pandemia, porque aí é uma situação muito atípica, mas algumas doenças evitáveis, às vezes nós agimos em relação a elas com indiferença. E nos justificamos em algumas frases religiosas, do tipo, fica tranquilo, Deus está no comando. Esse Deus está no comando poderia ser até atribuído à questão, à reflexão sobre política. A pessoa não vota, não pesquisa, não estuda e fala, não, Deus está no comando. Deus vai mandar um seu eleito aqui, e a gente está vendo tanto de ditos eleitos por Deus que estão aí, mundo afora, complicando, por exemplo, a situação de pandemia que vivemos. Essa ideia do Deus está no controle. A gente gosta muito no Espiritismo do Jesus no leme, né? Jesus está no leme, aí a gente não precisa fazer mais nada, porque Jesus está no leme, e aí deixa a coisa sem preocupar. E a gente fica indiferente. Às vezes apoiado na fé. Não, eu tenho fé que vai dar certo. Tudo bem, mas e aí? O que a gente está fazendo para dar certo?
Não, eu faço tudo o contrário do que eu acredito, mas vai dar certo, eu tenho fé. É necessário compreender. A gente tem que parar para pensar nessas coisas. Não confundir resignação com indiferença, que é o alerta que Caibar Schutel vai nos fazer o tempo todo. A resignação, vai dizer ele, é cheia de amor, de sentimentos nobres, de elevadas paixões. Quer ver exemplos de resignação? O próprio Mestre, Jesus à cruz, resignado, dando lições maravilhosas. Os mártires do cristianismo, eles entravam nos estádios, nas arenas, para serem incendiados ou para serem devorados por leões, cantando, porque eles sabiam que não tinham o que fazer. Eles sabiam que a sentença estava dada. Não tinha mais ali o que fazer, a quem recorrer. Então eles simplesmente aceitavam. Uma resignação cheia de amor. Quem já leu os romances de Emmanuel, é impressionante a gente ver como é que a Lívia entra na arena e as pessoas não entendiam o sacrifício. Esposa de Públio, o senador Públio Lentulus, troca de roupa com aquela que era sua empregada, porque a roupa de Lívia significaria até a liberdade que depois Ana recebeu, porque ela era uma patrícia romana. E a patrícia romana não poderia ser devorada por leões. Então ela troca de roupa e vai para o sacrifício, resignada, cheia de amor, dando liberdade à sua escrava. Que agora, com a roupa de patrícia, vista pelos soldados, é chamada e liberada. Então vejamos, por exemplo, Joana de Cusa, condenada à fogueira, resignada, amarrada a um poste, ao ponto de quando o fogo subia, queimando-lhe os pés, as pernas, um dos soldados que lhe atiravam impropérios se aproxima e diz sarcasticamente, ironicamente: o teu Cristo te ensinou apenas a morrer? Ela olha para o seu algoz, para aquele homem que lhe incendiou, e lhe diz: não apenas a morrer, mas também a vos amar. Isso é resignação, cheia de amor, de sentimentos nobres, de elevadas paixões, que nós ainda hoje, falando por mim pelo menos, não conseguimos entender na totalidade. É difícil, até para nós, porque Joana de Cusa, essa que eu falei por último, ela estava amarrada ao lado do filho. Que situação! Você passar por algo desta maneira e tranquilo, resignado. E a indiferença, vai dizer Caibar Schutel, Moreira, isso aqui é forte. A indiferença nulifica o amor, aniquila a nobreza da alma, destrói as virtudes, deprime a moral. Olha que verbos serenos que Caibar utiliza. Nulifica, aniquila, destrói e deprime. Tudo isso vinculado ao comportamento indiferente que nós sentimos muitas vezes em várias situações. Trazendo para a pandemia a indiferença em relação às mortes, quando muitos de nós não manifestamos a mínima compaixão, o mínimo respeito. Nós temos no Brasil quase 150 mil mortos de Covid. E não raras vezes, quando a gente observa algum boletim de alguma prefeitura, do Estado ou da própria União, as pessoas entram nos comentários e falam assim: ah, mas a maioria era velho. E aí? Eram velhos, mas estavam vivendo. Viviam com maior ou com menor dificuldade, mas viviam.
William, mas eles continuam vivos. Então, o outro lado, sim. Mas faz parte do nosso instinto de conservação, querer ficar aqui o maior tempo possível. E a gente observa um comentário do tipo: ah, não, mas se já estavam velhos, não tem que preocupar tanto assim. Bom, primeiro que tem que preocupar sim. Eu tenho a minha avó, né, os meus outros avós já desencarnaram, a minha avó materna, mãe dessa minha mãe que já mandou o seu oi aqui na live. Ela já está com uma idade avançada, mas nem por isso eu quero que ela desencarne de Covid. Que é interessante quando a gente olha para o velho do outro, o outro velho, aí parece que não faz mal morrer, né? Mas quando é um velho que a gente ama, aí a gente sente. Ou eu olho, por exemplo, os comentários, a pessoa fala assim: ah, mas é que muita gente estava com comorbidade. Ah, tá, mas essa comorbidade é do outro, aí pode desencarnar. Mas e a comorbidade daqueles que eu amo? Agora, é necessário enxergar o outro como alguém que faz parte da nossa família espiritual. Por exemplo, a minha mãe, que aqui estava, tem comorbidade. Mesmo não sendo da idade de risco, vou ter que falar para ela ficar feliz, né? A minha mãe não está na idade de que a coloca na zona de risco. Mas ela tem uma comorbidade que a torna alguém mais frágil para o vírus. E como é que fica então? Aí eu vou ter respeito só pela minha mãe, pelos outros não? Aí pelos outros eu tenho indiferença? Então a pandemia tem nos ensinado muito. E talvez um dos maiores males que ela tem revelado é a indiferença. Inclusive, com essa quantidade de mortos, nós naturalizamos. Só falamos em números. Ah, Uberlândia hoje, por exemplo, foram mais 3 desencarnações. E parece que todos nós agora já não sentimos mais como sentíamos antes, lá no começo. Prestem atenção até nos noticiários. Quando chegamos ao trágico número de 1.000 óbitos, parece que a imprensa dava mais importância do que se dá hoje, chegando aos 150 mil. Ah, mas é que não pode pôr medo no povo. Não é questão de pôr medo, é questão de informar corretamente, de trazer ali a realidade nua e crua. Estamos numa pandemia a pior dos últimos 100 anos. Ou seja, eu espero que a gente desencarne sem ter que passar por outra pandemia. Então estamos escrevendo a história. Os livros de história daqui a 200 anos falará dessa pandemia. E a gente está nela. E como é que a gente está escrevendo a própria história diante da história coletiva? Será que é uma história de indiferença? No mundo foram mais de 1 milhão de pessoas desencarnadas por conta da Covid. É importante a gente pensar nisso. Ah, para ter medo, para ter pânico, para ter histeria? Não. Primeiro, tem que entender que o vírus é grave, a coisa é complicada, ele transmite de maneira muito fácil. Mas é necessário a gente ter um mínimo de sentimento, porque é muito triste. As pessoas hoje estão velando os seus familiares. Aliás, nem estão velando os seus familiares. Sai do hospital direto para o cemitério. A tampa do caixão nem é aberta para que você possa despedir minimamente daquele corpo, instrumento que serviu para o espírito de alguém que você ama, de alguém que eu amo. Então a indiferença, eu vou repetir, a indiferença nulifica o amor, aniquila a nobreza da alma, destrói as virtudes e deprime a moral. Sem falar nos comportamentos indiferentes que nós temos, não em relação à morte, mas em relação aos outros. Do indivíduo que não se protege e não protege os outros. Não mantendo o distanciamento social, não utilizando máscaras, não higienizando as mãos. Às vezes, tendo contato com as pessoas, mesmo estando infectado. Então é importante falar disso. Eu até peço desculpa se esse assunto não agrada muitas pessoas, porque pandemia vai indo, está de saco cheio de pandemia, mas é preciso. É necessário. Que, repito, cada um de nós está escrevendo a própria história
nesse momento histórico da humanidade. E se a nossa história pessoal escrita até agora não foi das melhores, ainda há tempo da gente repensar um pouco e se preocupar com o outro. Não ser indiferente para com os idosos, para com aqueles que têm comorbidade, ou para com aqueles que merecem o respeito, merecem o nosso cuidado. E aí Caibar continua dizendo que a resignação nas provas é obediência aos decretos de Deus. O que é obediência aos decretos de Deus? É aquilo que a gente fala na oração mais falada, mais rezada, a oração do Pai Nosso. Quando nós falamos que seja feita a vossa vontade. Obediência aos decretos de Deus. Então não é mais a minha, mas é a vontade do Pai. Mas a vontade dele é que eu me esforce ao máximo, fazendo a minha parte. E naquilo que eu não mudo, naquilo que eu não posso evitar, que seja feita a vossa vontade. Aqui na terra, como no céu. A lei divina não muda porque eu quero. A lei de Deus é imutável como Deus. Um dos atributos de Deus, trazidos por Allan Kardec na questão 13 do Livro dos Espíritos, é Deus é imutável, porque é imaterial. Se é imaterial, não está sujeito às mudanças. Deus é imutável, e as suas leis também. Então não dá para... mas eu gostaria tanto que a lei mudasse. Não vai mudar. Não vai. A própria lei humana é imposta. A lei é imposta, a lei é feita e nós, gostemos ou não, a lei está aí. E a lei de Deus nos é imposta. Não vai mudar por nossa causa. Então é necessário que a gente compreenda a lei e obedeça. Seja obediente. Continua Caibar dizendo que a indiferença nos sofrimentos é dureza de coração e ausência de submissão à vontade divina. Agora, ele acaba trazendo isso um pouco para nós, sabe? Porque às vezes a gente é indiferente, inclusive com o próprio sofrimento. Eu falei aqui até então do sofrimento alheio, como Caibar começou a sua reflexão lá no começo, lá no início do capítulo. Mas às vezes a gente é indiferente até com os próprios sofrimentos. E isso não é submissão à vontade divina. Isso é ausência de submissão, porque a vontade divina é que a gente se cuide. Lembra da lei de conservação? Kardec coloca dentro das leis divinas. Então a lei divina espera de nós a luta, buscar se proteger, cuidar de si mesmo, porque isso representa amor próprio, auto-amor. Se eu não me amo, com que qualidade eu vou amar o outro? Então quando eu vejo a pessoa que não está nem aí para si mesma, essa pessoa ela vai ter dificuldade com amar o outro, porque ela não se ama, ela não se gosta, ela não se quer bem. E aí fica complicado amar o outro, porque a gente só dá aquilo que tem. Eu não consigo dar o que eu não tenho. Nossa, a Marinês chegar aqui agora, abrir aqui o vídeo, falar assim, William, me dá uma Ferrari. Eu falo, ô Marinês, eu não tenho. Como é que eu vou dar para ela se eu não tenho? Então eu preciso ter a Ferrari, aí eu decido, peraí, eu vou dar ou não vou dar? Não, não vou dar, você merece, fica com ela. Assim é o amor. Se eu não me amo, se eu não tenho, como é que eu vou dar? Como é que eu vou oferecer? Então esse é um ponto, e aí vamos avançar aqui um pouco com Caibar, dizer que o resignado é santo, porque a resignação nasce da paciência. E a paciência é filha dileta da caridade. Olha, ele vincula resignação com paciência. É como se a paciência fosse a mãe da resignação. E é claro, resignado é alguém paciente. E a paciência é filha da caridade. Então a gente pode dizer que a resignação é neta da caridade, nesse parentesco que ele nos traz aqui agora. E quem coloca isso é o próprio Espírito Amigo no Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala sobre a paciência, dizendo que ela é uma das formas de se praticar a caridade.
E não é fácil ter paciência. Não é uma tarefa tão simples. A gente fazer uma live aqui agora e falar, opa, sou paciente. Agora eu já consigo manifestar paciência em todas as dificuldades. E na primeira fila de self-service que você pega, em que uma pessoa está lá na frente, servindo-se de maneira lenta, vagarosa, e ela chega lá, ela quer escolher direitinho o alface, o tamanho do alface, se aquela folha está inteira, se não está. Então a gente tem que ver que a paciência não é algo tão simples de se exercer. Mas que é a partir dela que a gente vai desenvolver a resignação. Vamos avançar aqui. Eu não sei como é que ficou, parece que deu uma travada no vídeo. Se tiver ruim, vocês me avisam aí que a gente tenta mudar aqui a maneira de transmitir. Depois alguém me posiciona aí no chat, só para a gente saber direitinho. E quem quiser depois acompanhar essa palestra, ela vai estar no canal do YouTube. Eu vou colocar no meu canal, inclusive depois quem quiser se inscrever lá no canal William Jacob no YouTube, eu tenho publicado todas as minhas lives, todas as minhas reflexões, os meus estudos estão lá. A Marinês depois, se quiser também, Marinês, coloca aqui o endereço do YouTube também que você vai publicar. Então, deram um ok, que a transmissão tá boa. Então, vamos seguir. O indiferente, uma frase forte agora. Vocês vão estar enjoados de ouvir a palavra indiferença e resignação. O indiferente, diz Caibar Schutel, é um anormal. Olha isso. Tem cérebro e não pensa. Tem coração e não sente. Tem alma e não ama. Quando eu li isso aqui, eu tive que usar uma expressão bem mineira, que é o nu. Porque ele foi duro. O indiferente é um anormal. Tem cérebro e não pensa. Tem coração e não sente. Tem alma e não ama. Eu vou até avançar, porque isso aqui eu acho que a frase de Caibar fala por si só, não precisa nem de complemento. O resignado não aparenta sofrimento, porque conhece a lei de Deus e a ela se submete com humildade. Então, o resignado não é aquele que fica assim, ele fica querendo aparentar sofrimento. Chamar a atenção, às vezes ele amplia o sofrimento na aparência. Às vezes ele não está com tanta dor assim, mas ele tem que ampliar. Fala, nossa, mas a minha vida tá difícil. E quando a gente percebe dois reclamões juntos, vira uma competição. Quem tá pior? Né? Não, mas ixi, eu tô pior do que você. Meu problema é muito maior do que o seu. Vira uma competição de quem que é o pior, porque quer aparentar sofrimento. O que não quer dizer ausência de. Eles podem estar sofrendo. E eu aprendi uma lição. Aprendi. Não consigo ainda praticá-la sempre. Uma lição com o padre Fábio de Mello. Quando ele falando dele mesmo. De como a própria depressão lhe tornou mais sensível em relação às dores alheias. Porque às vezes a gente começa a quantificar a dor. Deixa eu mudar aqui rapidinho, vai voltar logo. Bom, eu mudei a conexão. Agora, por favor, me falem aí como é que está. Porque a Lilian falou que está cortando, a Marinês falou que está um pouco ruim. Me posicione agora aí como é que ficou, porque realmente a Wi-Fi aqui em casa não está boa e agora eu mudei para 4G. Eu acho que vai ficar um pouco melhor. Vamos ver. Ó, pelo menos aqui no meu notebook a minha imagem melhorou. Vamos lá. Parece que está melhor, vocês me posicionem aí. Então é necessário a gente compreender, eu vinha falando do Fábio de Mello, da questão do sofrimento, que a gente às vezes olha para alguém que perdeu o namorado
e quer dizer para essa pessoa que, mas você não pode sofrer porque terminou um namoro. Poxa, mas talvez para ela aquele término foi difícil. Porque ela talvez gostava realmente da pessoa e aquele término representa para ela não mais ver a pessoa, não mais conviver com a pessoa. Então a gente pensa que para sofrer tem que ser na morte de um ente querido, e às vezes não. Às vezes a gente olha com indiferença para aquele que está sofrendo pela morte do cachorro, ou de um peixinho que vivia no seu aquário, ou de uma planta que morreu. Então a gente tem a ideia de, opa, eu preciso medir o sofrimento dos outros. E cada sofrimento é único. Não existe uma depressão igual à outra. Não existe uma crise de ansiedade igual à outra. Então é necessário a gente respeitar todas as dores alheias. Agora, as dores que nós sentimos, a gente precisa olhar para elas e buscar ajuda. E não simplesmente aparentar um sofrimento em busca da piedade alheia. Porque isso aconteceu com Jerônimo Mendonça. Naquela famosa crise lá, que ele estava com uma hemorragia imensa nas vias urinárias, os médicos já haviam feito ali um prognóstico de morte, né? Ele morreria em algumas horas. E aí os amigos pediram para o médico, olha, a gente pode levar o Jerônimo para se despedir do Chico? E o médico falou, olha, se for de avião, dá para ir, porque se for de carro, não chega a tempo. Conseguiram um pequeno avião emprestado, levaram Jerônimo rapidamente para Uberaba. Chegando lá, o Chico não estava. Eu vou encurtar um pouco a história, porque o nosso tempo está se esgotando. E de repente o Chico chega, olha para Jerônimo, todo sujo de sangue, a hemorragia continuava. O Chico dá um beijo no Jerônimo, coloca as mãos em cima dele, aplica-lhe um passe e a hemorragia foi estancada na hora. E o Jerônimo e o Chico, depois de um certo tempo, fala para o Jerônimo que aquele sangramento foi por conta do coitadinho. E o Jerônimo fala, como assim coitadinho, Jerônimo? E o Chico disse, olha, Jerônimo, que a sua situação realmente ela é grave. Você está preso a uma cama durante tantos anos, cego dos dois olhos, tem problemas cardíacos. Então as pessoas chegam e ficam, nossa, coitadinho do Jerônimo, coitadinho do Jerônimo, coitadinho dele. E você começou a se achar um coitado. E o coitadinho que você foi alimentando dentro causou essa hemorragia. Então é isso que Caibar nos chama a atenção, que o resignado não aparenta sofrimento, porque conhece a lei de Deus e a ela se submete com humildade. O indiferente, vai dizer aqui agora Caibar nos chamando a atenção, também não mostra sentir a dor, mas orgulhoso e alheio aos ditames celestes, repele de si a ideia do sofrimento. Vamos entender aqui que isso aqui é importante. Então, o resignado não aparenta sentir dor, mas aqui é um sentimento nobre que o movimenta nesse sentido. O indiferente também não mostra sentir dor, mas agora é por orgulho. E aí ele repele a ideia de sofrimento. E às vezes ele pensa assim, onde se viu? Eu sofrer? Jamais. Ele está sofrendo, mas ele não quer aceitar que é passível de sofrimento. Orgulho é aquela ideia de que a gente é superior aos outros e por ser superior não posso sofrer. Se acha super-herói. Isso é muito comum entre nós espíritas. Algumas pessoas sabem, primeira vez que eu falo isso publicamente numa live, mas depois eu quero fazer uma reflexão um pouco mais aprofundada. Eu vivo ainda um momento de, como é que eu poderia dizer, de uma instabilidade emocional. É algo que eu me recusei a acreditar. Porque no meu orgulho eu dizia assim, mas onde se viu isso? Eu, palestrante espírita, tem que procurar psicólogo. Estou falando de mim.
Eu, espírita, há 9 anos, dirigente, coordenador, estou aqui falando de dor, de sofrimento o tempo todo. E eu, da minha cabeça, eu pensava isso. Se eu procurar ajuda para problema emocional, é como se a minha fala perdesse autoridade. Na minha cabeça, isso. Então eu não queria aceitar que precisava de ajuda. Porque eu trazia a ideia de que, por ser palestrante, eu tinha que demonstrar força o tempo todo. Eu não podia demonstrar fraqueza, fragilidade emocional. Até que nessa semana, não me lembro o dia, se foi terça ou foi quarta, eu estou dentro de casa, tem 6 meses praticamente sem sair. Os dias se confundem, eu sei que hoje é sexta, mas eu não sei que dia que eu fui. Fiz a minha primeira sessão com psicólogo. E quando eu acabei, a minha ideia foi de que todo mundo precisa fazer. De tão boa foi a experiência. Então é necessário a gente ceder um pouquinho do orgulho e da vaidade, reconhecer a própria fragilidade. Porque não mostrar dor por orgulho é alimentar dentro de si a indiferença. Indiferença que eu vou nem repetir tudo o que o Caibar já falou a respeito. Então, Caibar vai dizer aqui agora, já encerrando a sua reflexão, que a resignação é excelente virtude que precisamos cultivar. A indiferença é manifestação do egoísmo que precisamos extirpar. A resignação é a coragem da virtude. A indiferença é a covardia da paixão vil. Aquela eleva, dignifica, enaltece, santifica. Esta, a indiferença, deprime. 1928. Caibar Schutel falando que a indiferença, inclusive daquele que não mostra sentir dor por orgulho, ela deprime, desmoraliza, deprava e mata. Bem-aventurados, conclui Caibar, os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que não se submetem às ideias, não se submetem às injustiças da terra, nem pactuam com os opressores, os vis turibulários ou aduladores das altas posições. Avante os que não se submetem às injustiças da terra, nem pactuam com os opressores. Voltando para a reflexão que eu comecei. Diante das injustiças, precisamos sair da neutralidade. Precisamos sair da omissão. Estejamos ao lado dos mais fracos, dos mais fragilizados, dos caídos, dos marginalizados, dos oprimidos. Se eventualmente estivermos do lado errado, tem uma reflexão muito bonita do Frei Beto. Se estivermos errado, é preferível estar errado ao lado dos oprimidos do que estar certo ao lado dos opressores. Que Jesus nos ampare, que cada um de nós possa vencer a indiferença dentro de si. Diante das dificuldades pessoais, não sejamos tão orgulhosos. Aceitemos a ajuda que vem do outro. Aceitemos a sugestão de um familiar querido que quer o nosso bem. Aceitemos todos os recursos disponíveis e comprovados pela ciência que pode nos auxiliar. Aceitar ajuda não é sinal de fraqueza, é indício de que estamos resignados, sim, sem sermos ao mesmo tempo indiferentes. Que Jesus nos abençoe e nos inspire sempre. Assim seja. Belíssima reflexão, William. Nós agradecemos a sua disponibilidade de estar conosco hoje. Meus irmãos, foi um belo aprendizado. Colocamos um pouquinho dessa reflexão em nossos corações, em nossa mente, vamos colocar em prática, né? Então, vamos agradecer a espiritualidade que esteve conosco, que cada um de nós possamos
como o nosso irmão nos colocou, colocar à disposição do outro, né? Porque aí, meus irmãos, o Evangelho de Jesus estará em nós, estará no nosso coração e trará para nós esse entendimento de que somos uns pelos outros e que devemos olhar para os menores, os que ainda se encontram em situações difíceis, porque chegará um dia que nós todos estaremos num reino, né, num momento de mais luz, de mais entendimento, de mais igualdade. Muito obrigado, William. Seja sempre bem-vindo ao nosso centro, à nossa casa, à nossa página. Meus irmãos, vamos depois ver a palestra lá no canal do YouTube do William, no canal do nosso, que é o Verdade e Luz. Então, eu agradeço a todos que estiveram conosco. Que Tchau, tchau, Jesus nos pessoal. abençoe. Até. Obrigada.